nossa mente, toma o nosso coração. Pai, usa a minha boca, usa mesmo para falar o coração da tua igreja. Pai, abre os olhos espirituais, abre o ouvido dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, que ela venha ouvir, meu Pai, aquilo que ela necessita e venha botar em prática. Deus, em nome de Jesus, nós estamos alegres, felizes porque estamos na tua casa, na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus fala a Josué e anima. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Meus amados irmãos, glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar que em determinado tempo o povo de Deus ele sofria ali no Egito, né? Como todos os irmãos já conhecem a passagem, que o povo de Deus estava sendo escravizado ali e sofrendo muito. Então o povo ele clama, e o Senhor então ouve o clamor do povo e lembra da promessa que tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor ele levanta Moisés para libertar aquele povo. Mas não só libertar, o Senhor faz uma promessa para aquele povo. Da mesma forma que Deus tem uma promessa para mim e para cada um de nós. E a palavra vai falar que Deus então, através de Moisés, tira o seu povo do Egito. E a grande promessa, né, que os irmãos já sabem, que é a terra prometida, aquela grande terra que manda leite e mel, Canaã do Senhor. Porém o povo não chegou a essa terra. O povo não habitou nessa terra, a qual o Senhor tinha tirado do Egito. O povo viu a grandeza de Deus através das 10 pragas e da grande promessa, e o povo não creu. E a Bíblia vai falar que não foi por causa de Deus que eles não habitaram na terra, foi por causa da falta de fé, foi por causa da murmuração. Eles não confiaram no poder de Deus. E a palavra do Senhor vai falar que aqui, já no 34 de Deuteronômio, já no finalzinho aqui, que Moisés sobe no monte e o Senhor permite que ele veja toda aquela terra, aquela maravilha, né? Que é grande terra lá. E então Moisés, ele morre. E no capítulo anterior, se eu não me engano, é 31:13, o Senhor já chama Josué. O Senhor já chama Josué juntamente com Moisés. Ó, Moisés, passa todas as leis, passa todas, ó, é você mesmo
que está aqui, fiel, vou levantar para levar o povo, e Moisés não vai chegar lá. E aqui no início, o Senhor começa a dar algumas instruções necessárias, o Senhor começa a falar coisas maravilhosas, a qual Josué vai ter que obedecer, ele vai ter que acatar. E qual a qualificação que Josué teria para Deus chamar? Primeiro, em Números 27, 18 ao 23, Deus os chama. Segunda, ele era uma das duas testemunhas oculares vivas das 10 pragas e da saída do Egito. Então, daquele povo todo, como os irmãos sabem, ele foi fiel. Ele e Caleb. Aleluia! Glória a Deus. A terceira, ele foi ajudante pessoal de Moisés por 40 anos. 40 anos ele esteve do lado de Moisés, fiel, sem murmurar, porque a Bíblia cita cada murmuração. Ele não vê falar que ele murmurou, que ele reclamou, que ele duvidou, mas ele foi fiel. Amém? Aleluia! E a Bíblia vai falar também que Moisés envia os 12, para ver a tal terra, para ver como é que é lá, como é que é a estratégia e tal, como que é aquela terra. E a Bíblia vai falar que no coração dos dois, Caleb e Josué, eles creu. Essa terra, eles pensaram, essa terra é muito grande, essa terra é cheia de gigantes, essa terra é difícil de habitar, mas se Deus estiver conosco, eu tenho certeza que Ele vai entregar esse povo nas nossas mãos e nós vamos habitar nessa terra. Então a Bíblia vai falar que esses dois homens, eles creram no Senhor. Eles creram que, independentemente da quantidade de gente que tinha lá, da quantidade de gigantes que tinha lá, Deus ia levar eles lá e acabar com aquele exército ali. Mas os outros 8 não creram no Senhor. Então por isso que a Bíblia vem falar aqui que ele é um homem capacitado. Mas veja bem, já que o Senhor começa a dar algumas instruções. Primeiro o Senhor fala para ele, o Senhor dá uma ordem para ele. A Bíblia vai falar aqui, levanta-te, pois agora passa este Jordão. O Senhor manda, o Senhor determina para ele, vai fazer. Amém? E o Senhor dá aí uma instrução: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu farei este povo herdar a terra que jurei a seus pais e que lhe daria. Automaticamente, irmãos, nós vamos ver que a dificuldade era grande. Por quê? É uma terra não habitada, e eles não sabiam como que era lá. A Bíblia vai falar que era 31 exércitos, furioso. Então, automaticamente, por mais que ele tinha essas experiências, por mais que ele sabia que Deus, a gente é ser humano. O medo ia vir, talvez ia querer recuar. Então o Senhor já deixa bem claro e firme para ele: estou te mandando e você obedece e vai dar tudo certo. A peleja vai ser grande, a peleja vai ser dura, mas eu estou contigo. Aqui o Senhor fala aqui, ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor deu certeza para ele, se ele obedecer essa palavra, ia dar tudo certo. Como a Bíblia vai nos dizer, que Josué foi um homem obediente ao Senhor. Josué viu em seguida o Rio Jordão abrir e eles passar em seco. Jericó, eles obedeceu e as muralhas caiu. E a Bíblia vai falar também que ele venceu 31 reis pela obediência. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é: seja forte e corajoso. Amém? Meus amados irmãos, o que essa mensagem ela vai falar conosco nesta noite? Quando nós conhecemos a Jesus e nós entregamos a nossa vida para Ele, e nós começamos a nossa caminhada, e é muito bom. Alguns falam primeiro o amor,
onde você se entrega totalmente, onde você é fiel, você ora, você jejua, você faz tudo que a Bíblia nos ensina. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas ficam pelo caminho. Se nós formos olhar quantas pessoas, desde o início da igreja lá embaixo até agora, quantas pessoas não estão aqui que saiu sem direção de Deus? Não cabia de gente. Na verdade, a caminhada realmente é difícil. Não é fácil. Você permanecer dentro da vontade de Deus, dentro do caminho que o Senhor determina, não é fácil. Mas nós temos que perseverar, nós temos que esforçar, né? Porém, também existe um lado que nós relaxamos demais, né? Nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar, nós deixamos de participar das coisas da igreja. Mas isso aí não é necessário, porque aqui nos recebemos para que lá fora nós vamos levar para as pessoas. E é para nós, é para a nossa vida. Mas nós deixamos de fazer aos poucos, nós relaxamos. Então, nós precisamos escutar essa palavra do Senhor aqui e botar ela em prática, que é: seja forte e corajoso. Muitas vezes Deus determina uma coisa para nós, nos dá uma direção, e nós começamos a caminhar, mas aí fica pesado, nós começamos a desistir. Não é para nós desistir. Cada dificuldade que nós passamos, meus amados irmãos, é para nos moldar, é para nos capacitar. Aí nós desistimos, nós não podemos desistir. É difícil, a dificuldade vem mesmo, em todas as áreas da nossa vida. É no financeiro, é na saúde, é no cansaço. A dificuldade vai vir, mas nós temos que perseverar, nós temos que ter amor ao Senhor, nós temos que colocar em prática, nós não só falar com a boca. Quantas pessoas, eu não estou falando, mas quantas pessoas eram para estar aqui hoje, tinham a oportunidade aqui glorificando o Senhor, mas não estão de nada a ver. Nós precisamos voltar ao primeiro amor mesmo, voltar aos pés do Senhor e ver o que está faltando, o que está errado, o que não está legal, não está funcionando. A não ser que eu estou falando fora do contexto aqui, porque o Senhor está falando: seja forte, seja corajoso, não desanima não, porque eu chamei vocês, eu chamei você, Danilo. Por que você está desanimado? Por que você não quer obedecer? Por que você acha que você sabe? Não quer obedecer segundo a palavra. Você fala de boca, mas não vive. Você não tem compaixão. Você falta de culto à toa. Porque, pensa comigo, meus amados irmãos, nós vemos aqui e fala assim, toda vez: vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, vamos dar o melhor louvor para o Senhor. Deus está vendo, Deus está aqui. Então nós precisamos voltar, nós precisamos ser forte e corajoso, porque muitas das vezes é difícil mesmo. Igual eu falei, o cansaço, tem muita coisa que vai querer nos parar, tem muita coisa que vão querer nos fazer desistir daquilo que Deus tem para nós. E o próprio inimigo é um deles. Mas a gente tem que ser forte. Está doendo, vamos continuar. Está difícil, vamos continuar. Nós precisamos disso, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar e ser forte, corajoso e não desistir. Eu sempre falo, o que Jesus tem nos oferecido é muito valioso, é muito grande. O que Jesus tem feito por nós é muito grande. A troca que Jesus faz com a gente é muito, muito boa para a gente. O que Ele tem prometido para a gente é muito valioso, e muita da gente nós não valorizamos o que Jesus tem feito para nós. Nós não valorizamos o amor que o Senhor tem por nós. Nós precisamos voltar, nós precisamos rever os nossos conceitos, rever como nós estamos agindo diante do Senhor, porque Ele tem morrido na cruz por nós, Ele já morreu, Ele já pagou. Mas nós pensamos só no hoje, no agora, nós pensamos só aqui. Mas nós precisamos voltar e ser forte e corajoso em agradar ao Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado, glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Eu anotei aqui porque é muito importante, que é a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Efésios 6:10, eu só vou ler aqui rapidinho. Não vai precisar do irmão abrir, não. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? A própria palavra está falando que é uma luta diária contra nós mesmos, contra nossas vontades, a nossa carne, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos esforçar no Senhor. Nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a buscar em adoração. Quantos de nós não adoramos o Senhor fora da igreja? Quantos de nós não buscamos a presença do Senhor fora da igreja? Então é necessário, o Senhor está falando, seja forte e corajoso para permanecer, porque Ele sabe, a caminhada não é fácil. Estar na presença do Senhor fiel, porque nós moramos, habitamos nessa carne. Então o Senhor está falando, seja forte, seja corajoso, não desanima. Não desanima não, não olha para o irmão não. Não olha para a dificuldade não, mas permaneça dentro da vontade do Senhor, buscando na palavra, buscando o Espírito Santo, buscando intimidade com o Senhor, querer cada vez mais. A Bíblia fala que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus, a eternidade. Então, Deus tem tanto para derramar para nós, Deus tem tanto para fazer em nós, mas nós estamos cheios de nós mesmos. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos buscar a presença de Deus para que Ele cada vez mais se revele a nós. Deus tem para nos entregar, mas nós não queremos, nós não estamos tendo tempo. A nossa agenda está cheia. Jesus está ficando para trás. Então nós precisamos colocar Jesus como prioridade. A própria obra, na obra, às vezes, Danilo, deixa de vir, deixa de ajudar, deixa de servir. Não tem compromisso. Não está tendo amor ao Senhor. Não está tendo amor aos irmãos. E nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos começar dos pequenos detalhes. Ninguém trupica numa montanha. É uma coisa pequena, meus amados irmãos. E a gente vê quantas pessoas hoje não estão mais na presença do Senhor. A gente vê quantas pessoas hoje não conseguem voltar para a presença do Senhor. Então é preciso que a gente acorde. O Senhor está falando. Porque o povo que tinha a promessa de herdar a terra prometida era um povo numeroso. Era um povo grande. Mas por que não permaneceu? Por que não encontrou a terra prometida? Porque não olhou para o Senhor. Porque não colocou o Senhor como prioridade. Murmurou. Não obedeceu, não teve fé. Não olhou com os olhos da fé. Ficou pensando só no agora, na carne. Começou a olhar para o Egito. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E ser forte e corajoso. Acordar. Eu preciso acordar. Eu preciso buscar a presença do Senhor. O Senhor está falando, seja forte e corajoso. Eu estou com você. Mas esforça. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és fiel. Glória a Deus. Aleluia. Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Porque por mais que nós estamos cansados, por mais que a dificuldade vai vir mesmo, e a carne vai abater, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando a gente está ligado no Senhor. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Tem problemas que quer nos tirar da presença do Senhor. Talvez seja a esposa, ou o marido, ou o trabalho, como eu falei. Mas nós temos que permanecer no Senhor. Diante de qualquer dificuldade, que Ele vai nos fortalecer para permanecer. É o que Ele está falando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos. E a Bíblia vai falar sobre o medo, né? Porque
fala sobre ser forte e corajoso. Deus não está falando para nós não ter sem medo nenhum, não. A questão não é não ter medo, mas mesmo com medo, a gente crer e confiar que Deus vai nos sustentar, vai nos levar, vai nos tirar aquela situação a qual nos faz ter medo. A gente só não pode deixar o medo entrar dentro de nós e fazer morada. Que a Bíblia vai falar que Jesus estava com seus discípulos num determinado tempo ali no barco e veio uma grande tempestade. Jesus então acorda e acalma a tempestade dos discípulos. Muitas das vezes Jesus está do nosso lado e a tempestade vem, mas nós nos preocupamos muito com a tempestade, nós olhamos muito para a tempestade, esquecendo de Jesus. Jesus, ele pode acalmar toda a tempestade da nossa vida. Jesus pode mudar o quadro da nossa vida. Por mais que a gente esteja com medo, mas a gente tem que ter uma fé palpável. Deus vai me socorrer no tempo certo. O medo pode vir, mas ele não vai tomar conta de mim. O medo pode vir, mas ele não vai deixar eu desanimar ou deixar de olhar para Jesus. Então, meus amados irmãos, é difícil às vezes mesmo, o medo vem, mas nós temos que vencer o medo pela fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que palavra maravilhosa. Nós vamos passar por dificuldade mesmo. O medo vai vir, mas nós cremos que Deus, Jesus, Ele venceu o mundo e Ele está conosco. Nós vamos vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas pelejas, se nós estivermos firmados nele. Nós temos que estar firmados no Senhor. Embora o tempo não é bom, embora a situação não seja boa, embora o sol esteja quente, a falta das coisas vai vir, mas vamos permanecer porque o Senhor é fiel de nos sustentar. Amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E uma coisa também que nesse texto que o Senhor tem falado a Josué, não deixe de viver a palavra como meu servo te passou. Isso é algo, meus irmãos, hoje, muito sério. Porque nós precisamos viver a palavra que nós ouvimos, a palavra de Deus. Nós muitas das vezes somos ouvintes, não estamos praticando. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. O Senhor tem falado para que nós praticamos. Como que nós falamos que servimos a Deus se nós não praticamos a palavra dele? Nós não vivemos aquilo que ele tem para nós. Então é necessário que nós começamos a viver. E a gente tem que olhar para a gente e falar assim, eu estou dormindo mesmo, é eu que estou frio na igreja, é eu que estou frio na sociedade, no Brasil, eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso botar a palavra de Deus em prática. Nós sabemos que Deus faz milagre, Deus transforma, que Deus muda a situação, muda o clima, Deus faz um monte ir para o outro lado, Deus faz gerar um bebê dentro de uma mulher, Deus faz algo, mas nós temos que botar a palavra em prática. Nós temos que botar a palavra em prática para que a sociedade, que a sociedade venha ver Jesus em nós e a sociedade venha se render aos pés de Jesus. Quantas almas estão perecendo, quantas pessoas estão precisando e nós estamos aqui sem dar um exemplo. Nós não estamos vivendo a palavra, que exemplo nós estamos dando? Seja forte e corajoso. Põe a palavra de Deus, põe a palavra em prática. Venham viver, venham ser exemplo, venham ensinar, venham ser professores, mestres da palavra, mas para isso nós temos que botar a palavra que nós ouvimos em prática. Mesmo que a palavra não saia bonita, mesmo que a palavra não saia certinha, mas a palavra está sendo pregada dia a dia. O problema é que nós não estamos colocando a palavra de Deus em prática.
não estamos me esforçando. Muitas das vezes nós estamos dando atenção à palavra de Deus. Independentemente se é B, se é C que está falando, que tá pregando, não estou falando de mim não, eu estou pregando bonito. A questão é que a gente tem que colocar a palavra de Deus em prática. E eu tenho pensado essa semana que muitas das vezes a gente acha até bonito e tudo mais, mas não coloca a palavra de Deus em prática. E é necessário colocar ela em prática. Amém? Glória a Deus. Vamos procurar mais uma palavra aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que não tem ninguém com pressa mesmo. Glória a Deus. Falante. Aleluia. Glória a Deus. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Pai Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei-os a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E eu acho muito interessante, porque no decorrer da nossa vida, nós escutamos muitas coisas da palavra. E muitas coisas não é o que a palavra está dizendo. É a pessoa que interpreta do jeito e quer enfiar a goela abaixo da gente para que a gente viva. É necessário a gente aprender, entender e botar em prática para que essas coisas não aconteçam. Amém? E o Senhor, por último aqui, o Senhor falou sobre precisamos entender e compreender a nossa palavra, a Bíblia, melhor, a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos buscando a palavra entendimento? Quantas vezes nós estamos buscando a Bíblia resposta? Quantas vezes nós estamos buscando conhecer a palavra de Deus? Muitas das vezes nós só abrimos a Bíblia aqui na igreja, mas é necessário que nós tenhamos tempo para conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus através da palavra. Como eu falei, é necessário que também vamos saber para que a gente possa ensinar quem precisa. É muito fácil sentar no banco, mas falar da palavra de Deus para outras pessoas que necessitam, porque tem muita gente que necessita ouvir a palavra. E é preciso que nós buscamos entendimento para que nós sabemos falar do amor de Deus para essas pessoas. Aleluia. Se nós não buscamos entendimento na palavra, como que nós vamos falar do amor de Deus? Então o que o Senhor tem falado a Josué é sobre essas coisas, que é muito importante. Seja forte e corajoso, porque você vai ter muita aflição, você vai ter muita peleja, mas seja forte e corajoso. Medite na minha palavra dia após dia, dia e noite, e coloca ela em prática. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós viemos confiar no Senhor. Não importa a situação que nós vivamos, não importa a situação que nós estamos enfrentando, nós temos que entender que Deus, Ele nos fortalece. Nós temos que entender que Ele é fiel e Ele está do nosso lado. Aleluia. E nós precisamos buscar conhecimento da palavra dia após dia. E nós precisamos botar essa palavra em prática, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. Que o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos, e Ele vai dar entendimento, Ele vai dar graça, mas que vocês, precisamos levantar e marchar, precisamos ter uma confiança no Senhor, embora, igual eu falei,
o ambiente talvez, ou a circunstância não está boa, não importa. Se eu tô bem, se eu estou feliz, ou se eu estou triste, se eu estou passando dificuldade, eu tenho que crer, eu tenho que adorar o Senhor da mesma intensidade, eu tenho que ter fé que Ele vai mudar a situação. Nós temos que viver isso, e é isso que o Senhor está falando aqui, ó. Seja forte e corajoso, não pare, porque aquele povo poderia ter dado a terra prometida, mas não herdou. Falta de fé, desobediência e murmuração. Então nós vamos lutar dia após dia para que isso não entre em nosso coração. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor todos os dias. Como se renova o dia, como se renova a palavra, nós colocar diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Me cura, me tira essa dureza do meu coração. Eu quero viver a tua palavra. Eu não quero ficar só no morno, não. Mas eu quero mais e mais do Senhor. Me mostra o que eu devo fazer, o que eu não estou fazendo. E buscando na palavra, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai nos falar o que eu devo fazer. Amém? Amém? Que nós nos esforçamos. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Que Jesus, que o Senhor, que o Espírito Santo vai estar com a gente. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar a direção. Ele vai nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Vamos levantar, meus amados irmãos. Vamos glorificar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, Deus amado, Deus santo, Deus de poder, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, Pai, eu coloco a minha vida. Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos encher do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor renova nossas vidas hoje, nesta hora, neste culto, neste momento. Pai, em nome de Jesus, vem tirando do nosso coração tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dá ânimo para adorar o Senhor, nos dá ânimo para buscar na Tua Palavra, nos dá ânimo, meu Pai, aleluia, para viver a Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, vem falando no nosso coração, Pai, fala mesmo, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, que nós viemos ter entusiasmo na Tua obra e fora da Tua obra, lá na rua. Oh Deus, eu peço o Espírito Santo, eu peço a Sua graça. Deus, em nome de Jesus, vem falando no nosso coração mesmo, Pai. Muda a nossa história, Pai. Eis-nos aqui, Jesus. Nós precisamos da Tua presença mesmo. Nós precisamos sim, meu Pai, do Teu renovo, meu Pai. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu. Então nós queremos ser fiel. Nós queremos ser adorador que adora o Seu Espírito em verdade. Oh Deus, que Ele nos dá, meu Pai, aleluia, glória a Deus, o renovo necessário, Pai. Em nome de Jesus, que todo mal vá embora, que toda preguiça, que todo desânimo, que toda seta do inimigo vá embora, em nome de Jesus. Oh Pai querido, que o Senhor nos renova, Pai, e nos dá, meu Pai, visão daquilo que o Senhor quer que nós façamos, meu Pai, que nós viemos adorar o Senhor como um só, meu Pai, unido, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.